Olá para você ligado na programação da TV Câmara Jaú, está entrando no ar mais uma edição do programa A Palavra do Presidente. Hoje nós estamos no Salão Nobre aqui da Câmara Municipal e ao meu lado o chefe do Poder Legislativo, o vereador José Carlos Borgo. Vereador, mais uma vez, muito obrigado por participar, por nos receber. Eu quero começar esse nosso bate-papo pedindo para que o senhor fale a respeito do pedido de impeachment feito por um morador aqui da cidade, que foi protocolado na recepção da casa e que já teve um parecer por parte do departamento jurídico e também um parecer por parte da presidência da casa, pelo senhor. Antes de falar sobre o pedido de impeachment, eu queria fazer aqui um registro e um agradecimento às pessoas que estiveram aqui, compareceram à Câmara para assistir a sessão do último dia 27, às 10 horas da manhã. Nós tivemos, nas duas outras sessões anteriores, nós tivemos aí pessoas que vieram para cá, pessoas da situação e pessoas da oposição se manifestavam. Eu até deixei um pouco a coisa passar, pedi por várias vezes que não se manifestasse, mas o clima estava tenso, quente, muita gente, e eu então deixei o caminhar da sessão para evitar de criar um tumulto maior, tirando as pessoas para fora. Mas aí, depois de segunda para hoje, quarta-feira, eu conversei com algumas pessoas e aleguei a eles que nós íamos mudar o procedimento e eu ia pôr em prática o nosso regimento interno. As pessoas que vieram aqui, eu não posso deixar de agradecer e de elogiar pelo comportamento. Não tivemos nenhum problema, graças a Deus, e as pessoas entenderam que eu trabalho na Câmara, o vereador tem as proposituras dele, e as pessoas que vêm aí, vêm acompanhar para ver qual é o trabalho do vereador. Em relação ao pedido de impeachment, a gente precisa deixar muito bem claro às pessoas que nos assistem o seguinte: para você pedir a cassação de um prefeito, vamos dizer, através da Câmara, nós temos que ter documentos bem estruturados, documentos com dados suficientes para a gente propor a cassação a plenário. E eu não posso também, como presidente da Câmara, tomar essa atitude sem consultar o departamento jurídico. Eu tenho aqui o departamento jurídico, eu tenho 2 advogados, que eles são o respaldo da lei para mim dentro dessa casa. Então eu tenho que ouvi-los, eu tenho que o doutor Lourenço, por exemplo, e o doutor Guilherme, eu tenho que consultá-los, ver a opinião deles e eles vão me orientar a que caminho a gente vai seguir. O que aconteceu? Veio aqui para a Câmara esse pedido, nós demos o encaminhamento normal de funcionamento da Câmara, veio a minha mão e eu pedi o parecer para eles, eles fizeram o parecer bem detalhado, com mais de 20 páginas, deram a decisão e depois então eu peguei, eu dei a minha conclusão a respeito do que eles me passaram. Eu só não divulguei isso na imprensa na segunda-feira, porque eu tive que terminar a sessão antes do final e eu tinha programado para, no final, passar as informações da decisão minha. O que eu decidi, por exemplo? Eu queria só fazer aqui falar alguma coisa a respeito da conclusão. Fazer a leitura da conclusão? A leitura da conclusão, não inteira, mas assim uns tópicos aqui. Eles me colocam aqui, olha, concluímos que a petição apresentada é inepta, pois os fatos articulados não são minuciosos e não indicam, ainda que precocemente, provas que poderiam demonstrar a violação do dispositivo legal indicado. Mais do que isso, a petição dispensa a produção de provas que não se pode admitir. Quer dizer, a pessoa alega na petição dele, não precisa prova, basta ver o que está acontecendo na cidade. Outra coisa, quer dizer, a pessoa que pede o impeachment, para ele dar entrada nesses papéis, ele tem que ter alguns documentos que é exigido por lei. Se ele não tem um determinado documento, não adianta a gente dizer, olha, não está faltando, por exemplo, ali um documento dele. É fácil da justiça derrubar na justiça. Como que ele pode apresentar um pedido de impeachment se ele não apresenta esses documentos? Tem que ter um trâmite processual legal. Lógico. Então, quer dizer, outra coisa aqui, olha, no fim aqui ele coloca assim, olha, por isso recomenda, os 2 advogados, recomenda-se o arquivamento imediato da petição apresentada, haja vista a ausência de preenchimento dos requisitos constantes. Aí vem os artigos, vem aqui a lei, aquela
aquela coisa toda. Tem outra coisa aqui também que eu queria colocar, quer dizer... Inclusive esse parecer, né, dos advogados da Procuradoria Jurídica é um parecer bastante extenso, né? São aí 20 laudas, cerca de 20 laudas, escrevendo todas as questões que dizem respeito a esse pedido de impeachment e que, no entender da Procuradoria e de acordo com a legislação, não procede uma abertura, não caminha para uma abertura de um processo de impeachment para que esse processo venha a plenário, não é, presidente? Na verdade, a cassação, vamos dizer, de uma autoridade, de um prefeito, governador, presidente da República, tem que estar muito robusta e provar que ele cometeu, por exemplo, um desvio de recursos, dinheiro... Um crime de improbidade. Improbidade administrativa, a contratação de uma empreiteira sem licitação, sem concorrência, desvio de finalidade, às vezes, de recursos que era para um lado, passar para o outro, mas isso tem que ser muito bem documentado. Por quê? Porque ele vai à Justiça e ele retorna ao cargo. Então, a Câmara, nós não podemos agir, por exemplo, de uma forma política, no sentido de dizer, vamos caçar o prefeito, ele vai na Justiça, volta, vem com outro assunto, vamos caçar de novo. Então, nós temos que fazer, nós estamos aqui para fazer um trabalho sério. Quando vier documentos com bastante robustez, com provas concretas, não sou eu, presidente, que vou me esquivar de colocar a plenário um pedido desse. Para vocês terem uma ideia, quer dizer, a pessoa comum, o jurídico talvez que o orientou, não o orientou muito bem, porque, como eu já disse, aquilo que ele mandou aqui para a Câmara é uma coisa que não tem fundamentos, não tem base legal para dar procedimento num processo desse. Aí os vereadores da oposição, quer dizer, vêm querer me pressionar para que eu coloque em plenário, para botar o pessoal numa dificuldade, numa saia justa, para ver qual é o posicionamento de um de outro, tentando fazer da Câmara um trampolim político. Quer dizer, ao invés das pessoas pensarem, a Câmara tem que tomar atitudes concretas e atitudes corretas, que a lei ampare a Câmara naquela decisão que ela está tomando. Nós não podemos, qualquer coisa, vamos caçar o prefeito, vamos processar, não vira nada. E a presidência da Câmara, ela tem que ter um caráter técnico, né, de seguir a lei, de seguir o regimento, não é, presidente? E tanto é que o parecer, é importante, acho que destacar isso, o senhor falou da diferença entre a questão política e a questão técnica, é que os dois advogados, os dois procuradores, são servidores públicos concursados aqui da Câmara Municipal e fizeram um parecer totalmente técnico, né? Olha, eu não vou ler porque é um pouquinho extenso, mas deixar bem claro que qualquer cidadão, qualquer pessoa que queira ter acesso a todos esses documentos, toda a documentação do processo, é só se dirigir aqui à Câmara Municipal, ao Paço Municipal, munido de documentos, é óbvio, e vem aqui pedir uma cópia desse processo que está autorizado, até porque não eu autorizo. A lei permite que as pessoas tenham acesso a documentos públicos. Se alguém se sentir prejudicado na minha decisão, tem o direito de recorrer à Justiça. É óbvio. Eu não posso fazer da Câmara um trampolim político, principalmente para a oposição. Que a oposição está vindo não é para ajudar, a oposição está vindo para tumultuar. Eu quero só citar alguns trechos aqui da minha decisão. Por exemplo, o parecer da Procuradoria Jurídica foi regularmente proferido nos autos e retornar o concluso, quer dizer, para mim, é o suficiente a relatar. Mandato popular é a máxima expressão da democracia e a sua extinção prematura é excepcional e demanda condutas graves do seu detentor, quer dizer, o prefeito tem que cometer algum fato importante, grave. Tais condutas precisam ser descritas em detalhes, acompanhadas de provas que permitam demonstrar a sua veracidade. O parecer apresentado pela Procuradoria Jurídica, nesse sentido, é muito claro e não deixa dúvidas sobre a providência a ser adotada. O caso é, evidentemente, de arquivamento imediato. Como é que eu, que não tenho uma formação jurídica, com uma assessoria jurídica, como eu já disse, 2 advogados de extremo gabarito, 2 pessoas extremamente competentes,
relata para mim que eu devo imediatamente arquivar o processo, como é que eu vou botar esse processo a caminhar? Como é que eu vou tocar ele para frente para desgastar politicamente uma administração? Eu acho que nós não podemos ficar perdendo tempo com isso. Eu acho que nós temos que caminhar, nós temos que andar. O ano que vem tem eleição, as pessoas têm a liberdade de escolher os vereadores, o prefeito, eleger e cobrar, como vem cobrando. Agora, nós não podemos tumultuar. Enfim, a decisão, inclusive, de arquivar, veio justamente embasado na decisão, na decisão da Procuradoria, no resumo que a Procuradoria me fez, a conclusão, vamos dizer, que a Procuradoria me passou, e baseado nisso eu resolvi arquivar. Como eu já disse, aquele que se sentir prejudicado, que não concordar com a minha decisão, com a minha conclusão, decisão, enfim, o que pense, não tem problema. Recorram, venham aqui, peguem os documentos necessários e vá à justiça. O que a justiça determinar, com certeza eu vou cumprir. Ou seja, o senhor tomou uma solução, respondeu a esse caso de forma técnica, né? E não política. Sim, com certeza. Eu não posso responder ou decidir uma coisa política, porque nós estamos tratando de um assunto sério. A cidade não pode ficar perdendo tempo com coisas que não levam a nada. Vai caçar o prefeito porque tem mato alto e tem buraco na cidade? Visto isso, eu queria aproveitar o gancho e dizer, inclusive, a respeito do movimento que foi feito aí no último final de semana, dia 23. Tivemos uma movimentação, né, de um grupo aqui da cidade. Uma movimentação de um grupo justamente pedindo impeachment. Não compareceram mais do que 50, 60 pessoas. Não é que os que não foram estão contentes com a administração, não é isso, eu tenho plena convicção disso. Não é que as pessoas não foram porque são do lado do prefeito ou não. As pessoas estão cansadas de ver tantas coisas que não vira nada, tanta politicagem, tantas coisas que a política, infelizmente, está perdendo a credibilidade. E ver também as organizações, as pessoas que estão organizando esse movimento. Nós tivemos rádio FM, rádio AM, televisão, rede social, carro de som, carro na rua chamando as pessoas, mas eu tenho certeza que a população começa a observar que tipo de pessoas estão fazendo esses movimentos. São pessoas o quê? Uma parte daquilo que estava lá, daquelas pessoas que estavam lá, foram candidatos a vereador nas últimas eleições, que teve gente que na 3 ou 4 eleições que participou não chegou a fazer 500 votos somando tudo. Nós estamos vendo lá, por exemplo, pessoas que foram dispensadas, por exemplo, da prefeitura, por questões que aqui não interessa ficar falando, mas perderam o cargo, vão lá protestar. E pessoas que estão lá tentando conseguir um cargo para o próximo candidato, se ganhar a eleição, vai querer entrar no trabalho da prefeitura. Então não posso me deixar levar por um número pequeno de pessoas que se manifestam sem saber qual é, na verdade, o que eles estão querendo, o que eles estão protestando, qual é o motivo? Justo, é justo. Óbvio, vamos com certeza dar toda a atenção. Agora, enquanto vier com essas, para mim, sabe, umas coisas que não têm validade nenhuma, não posso fazer da Câmara, como eu já disse, um trampolim político para as próximas eleições, para aqueles que estão com vontade de participar, lógico. Bom, vereador, a gente então fecha essa questão, vamos partir para um outro assunto. O senhor esteve acompanhando recentemente, inclusive em uma reunião lá no Poder Executivo, na Prefeitura Municipal, no Departamento de Licitações, a questão da implementação das galerias pluviais aqui no município de Jaú, em alguns bairros que necessitam. É um processo licitatório que tem que cumprir os seus trâmites legais, né, de certa forma burocrático, mas o senhor tem acompanhado. Eu, na verdade, olha, eu tenho assim, um relacionamento de amizade com bastante gente nesses bairros aí, o Santa Helena, Chácara Flora, Jardim Odete, Jardim Sanzovo. E já por umas 3 vezes eu participei de licitações no salão da prefeitura, no salão de licitações, com relação a essas empresas que vêm para Jaú interessadas em fazer o serviço de galerias pluviais nesses bairros. Eu queria fazer um parênteses para dizer assim, olha, o Ministério Público entrou com uma ação contra a administração e o processo vai andando e eles fizeram um apontamento apontando a obrigatoriedade do poder público fazer esse tipo de serviço nesses bairros, porque já teve lá prejudicando muita gente, com inundação de casa, perdendo móveis, enfim. E agora a prefeitura, então, diante dessa decisão do Ministério Público, a prefeitura abriu a licitação. Por exemplo,
Eu tive já algum tempo atrás, eu estive lá no salão de licitações da prefeitura, acompanhando um processo do qual veio uma empresa só. O Tribunal de Contas, na verdade, ele apontou que a licitação não podia fazer com a participação de uma empresa. Precisa de ter uma concorrência maior. Uma concorrência, porque senão dá-se a impressão de direcionamento para um ou para outro. Precisou cancelar tudo aquilo. Aí teve nova abertura de licitação, quer dizer, abriram um novo processo, as empresas vieram até aqui, pegaram toda a documentação para saber qual era a documentação que eles tinham que entregar, que é um processo normal. E isso demanda tempo, isso demanda 2 meses, 3 meses, depende da licitação, é o tempo que demora. Nessa última, por exemplo, vieram 6 empresas. Para vocês terem uma noção, 2 delas foram já desclassificadas por falta de documentos, porque são 2 etapas a licitação. É primeiro a documentação da empresa e depois os valores a ser cobrado do serviço. Então, das 6 ficou 4. E nós estivemos acompanhando, desde o primeiro, quando foi a abertura dos envelopes de documento, a abertura dos envelopes do custo da obra. Para vocês terem uma ideia, como eu já disse, 4 participaram. A que ganhou foi a empresa GLM 7 Engenharias. Aquela empresa que veio no primeiro licitação, que veio só ela pegou em segundo lugar numa diferença de 200 e poucos mil reais. Então agora o que acontece? Quer dizer, ainda está em fase de terminando a documentação para depois então a prefeitura expedir a ordem de serviço. Então as pessoas às vezes acham, critica e não sabem que o procedimento é demorado. O prefeito está fazendo aquela obra lá por determinação do Ministério Público, mas a gente não pode esquecer nunca que aquele bairro foi autorizado a fazer e o loteador não colocou as galerias, não fez as benfeitorias que precisava fazer. E assim como aqueles, tem mais 20 bairros, mais de 20 bairros que foram classificados pelo Ministério Público, que a Prefeitura tem que arcar com as despesas de fazer toda a infraestrutura. É um problema histórico, né? É um problema histórico. Eu não estou defendendo esse prefeito, porque aquele que ganhar a próxima eleição vai ter que continuar fazendo isso. Então ele não tem culpa disso, e nem estou dizendo que a culpa não é dele, a culpa é dos outros, mas quem tinha que cobrar para ser feito as benfeitorias não cobrou, e foram os prefeitos anteriores a esse. Quer dizer, eu já falei, o próximo que ganhar a eleição vai ter que continuar fazendo, ele vai arcar com uma despesa que não é barato para continuar fazendo esse tipo de serviço, que para nós, eu acho, munícipes, é interessante. Os bairros que forem privilegiados vão parar com aquele sofrimento eterno de enchente, de inundações, esse tipo de coisa. Vereador, falar de uma outra reunião que o senhor teve lá na sede do Poder Executivo, no Salão Nobre, lá da Prefeitura Municipal, com secretários do primeiro escalão, procuradores jurídicos lá da Prefeitura, né, a Procuradoria da Prefeitura Municipal de Jaú, que uma reunião para tratar da questão da publicação do decreto que pode regulamentar de vez a atividade ambulante aqui no município de Jaú. E essa reunião que ocorreu recentemente, inclusive, já gerou alguns resultados. Um deles foi que a Prefeitura encaminhou uma emenda à lei orgânica do município, emenda esta que está tramitando agora nas comissões permanentes aqui da Câmara Municipal, não é? Na verdade, vocês têm acompanhado, muita gente tem participado aqui naquelas audiências públicas que nós fizemos no comecinho do ano passado, em 2018. As pessoas podem falar, puxa vida, não deu em nada aqui, o pessoal esqueceu. Ninguém esqueceu, está dando, está indo, a gente está indo atrás. Como eu já disse e falo de novo, o tempo do poder público não é o mesmo tempo do poder privado, demora. Fizemos a lei, foi publicada a lei, depois então, por força de outras leis, tem que ser feito um decreto regulamentando o funcionamento. Foi feito o decreto, veio aqui os procuradores do município dar o parecer, os procuradores demoraram, e isso é uma coisa muito minuciosa, demoraram em torno mais ou menos 2 meses e meio, 3 meses só para dar o parecer. Até porque eles têm um prazo também regimental e tudo mais, né? Sim, tem prazo. As pessoas precisam entender o seguinte, que mesmo, por exemplo, o ambulante, o que é ambulante? Ambulante é aquele que ambula, aquele que anda. Nós temos pessoas que têm um local fixo de trabalho, são os trailers, tem aquele que anda com coisas, tem aqueles que ficam um pouco parados, vai para lá, vai para cá, tem aqueles que param na esquina. E tem uma série de ambulantes dentro desse decreto. Da atividade. Então você não pode generalizar, vai ser tudo dessa forma. Então o que aconteceu? Chegou-se uma conclusão. A Procuradoria
maioria apontou que para que funcione de uma forma mais simples e de uma forma mais rápida uma mudança na lei orgânica, a Câmara, o vereador, pode propor uma emenda à lei orgânica. O jurídico da casa entende que não, que tem que ser do executivo. O poder executivo, para mandar uma emenda dessa lei orgânica, não é assim, você chega lá e fala, olha, manda uma emenda falando isso, a pessoa manda. Precisa estudar, o jurídico precisa dar o parecer novamente, precisa uma série de cuidados para mandar uma emenda à lei orgânica para que abranja aquilo que a gente está querendo resolver e não afete outras questões. É para a gente situar a população que está vendo a gente, né, presidente? A lei orgânica é como se fosse uma constituição do município. Isso. Basicamente é como se fosse uma constituição do município. Então é algo muito complexo, não dá para se fazer da noite para o dia. É algo que demanda estudo, né, e que seja feito da melhor forma possível. Isso, veja bem, nós não podemos propor a emenda à lei orgânica para resolver o problema de uma esquina, de um ambulante ou de uma coisa. Você pode resolver um e criar 10. Cria 10. Então é isso. Então veja bem, as pessoas podem achar, não, está demorando. Não está demorando, já deu entrada aqui o projeto do Executivo propondo a mudança da lei orgânica, já foi para as comissões. Assim que as comissões derem seus pareceres, nós vamos tentar votar, inclusive, no regime assim, até de uma certa urgência, para dar continuidade naquele trabalho dos ambulantes, para que a gente consiga regulamentar o trabalho e nós vamos depois, talvez alguns que não estejam enquadrados nessa mudança, a gente vai dando uma oportunidade de enquadrá-los também para que eles possam trabalhar. Nunca esquecendo que o objetivo disso tudo é o nosso ambulante, as nossas pessoas que moram em nosso município. Os de fora também têm o direito de vir e vender, tudo bem, mas eles têm que pagar uma taxa como quando os nossos vão em outras cidades pagam. Então é isso. Você que é ambulante, você que tem interesse nessa lei, pode ficar tranquilo que nós estamos caminhando. Vereador, o senhor encaminhou também recentemente um requerimento ao Poder Executivo perguntando sobre a possibilidade da instalação de um CRAS, né, que é um centro de referência de atendimento de assistência social, lá no Jardim Frei Galvão. Como é que surgiu essa demanda dos próprios moradores? O senhor esteve por lá, observou que é um local que precisa de fato ter uma unidade do CRAS para estar mais próxima da população? Nós propusemos e estamos conversando, inclusive, com a própria prefeita, da possibilidade de criar o CRAS ali, que é um centro, vamos dizer, um centro de atendimento às pessoas, que o CRAS, na verdade, direciona mais rápido a assistência social do município. É a porta de entrada. É a porta de entrada, é isso. Então, nós sabemos que lá, veja bem, é um bairro que tem uma série de dificuldades, tem muitas famílias com problemas, inclusive, problema social. Evitar que esse pessoal perca muito tempo, evitar que esse pessoal saia da onde ele mora, o bairro que ele mora, procure lugares mais distantes, não tenha a pessoa de outros CRAS ou da onde vamos dizer, ele deve procurar se ele precisar de alguma coisa, aquele pessoal não conhece a família, não conhece direito, gera uma certa, assim, um certo desconforto para atender as pessoas. E uma dificuldade, né? Dificuldade até de locomoção. Então, se nós conseguirmos criar no bairro um CRAS, você rapidinho, as pessoas que vão trabalhar no CRAS já conhece todas as pessoas, já faz um atendimento diferenciado, sabe aquela família que está com maior necessidade de atendimento, encaminha mais rápido, e isso tudo é pedido das pessoas que moram lá. Não é ideia minha, a bel prazer, vamos fazer por fazer, não. Nós temos que fazer alguma coisa em algum lugar quando alguém pede e você percebe que realmente existe um problema. Essa é a intenção nossa. Bom, presidente, nosso papo chegou ao final. Mais uma vez eu quero agradecer a sua participação, viu? Olha, eu que agradeço, Ângelo, agradeço a você, inclusive, que está nos assistindo, pelo carinho que você tem com a gente, com o vereador, dando a sua atenção e vendo o trabalho que nós estamos fazendo. Eu queria aproveitar, inclusive, esses dias aí houve uma audiência pública na Câmara Municipal relacionado à área da saúde. Se você tiver a oportunidade, a nossa TV vai estar apresentando aí durante a semana. Está sendo reprisado. Está sendo reprisado até depois do Carnaval. Assista para você ver qual é o trabalho da Secretaria da Saúde. Vereadores da oposição fazem uma série de críticas, acha que deve ser feito determinado serviço como ele pensa que é para se fazer e não é.
técnicos da Secretaria da Saúde expuseram claramente como é o funcionamento, os recursos da Secretaria da Saúde, aonde são empregados, como tem que ser empregados. Então eu peço a você, aproveite e assista a esse programa da nossa TV sobre a audiência pública da saúde. Do mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Acompanhe o trabalho do vereador que você votou, do vereador que você não votou, o trabalho que a Câmara vem fazendo, para na próxima eleição você ter uma noção daqueles que procuraram ajudar a cidade e daqueles que ficaram 4 anos criticando, porque eu tenho um ditado muito antigo que eu gostaria de falar agora. Tem um ditado que fala: enquanto os cães ladram, a caravana passa. E é real. Vamos ver, as pessoas que quiserem nos ajudar, nos orientar, entre em contato, procure a gente aqui na Câmara e que a gente tenha o maior prazer em atendê-los. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Tá aí, essa foi mais uma edição do programa A Palavra do Presidente. É informação de utilidade pública e prestação de serviço para você, cidadão de Jaú. Até a próxima!